Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo O Tipo Biológico do Futuro. O fenômeno de renovação, já mencionado neste livro, não deve ser entendido isoladamente sobre um só de seus numerosos aspectos, seja social, político, religioso, econômico, intelectual, moral, artístico, etc. Devemos entendê-lo, isso sim, no vastíssimo sentido de fenômeno biológico. Quer dizer, trata-se de maturação evolutiva do tipo humano, a qual lhe permitirá a exata apreciação do imponderável que agora lhe escapa e produz a falência do espírito no trato das coisas humanas. Não se torna necessário criar mais coisíssima alguma. Os elementos já existem entre nós. Trata-se apenas de orientá-los, de saber dirigi-los com a lógica hoje inexistente, isto é, de reordenar a desordem. Sabe-se que o método e a organicidade permitem muito maior rendimento a qualquer trabalho, poupando a tantas dispersões e atritos. Atualmente, estes custam dinheiro, fadigas, dores imensas. A compreensão mútua, quer dizer, o desarmamento mental que nos permite olharmos-nos sinceramente nos olhos, não para enganarmos-nos, mas para compreendermos-nos, essa compreensão significaria a maior liberação jamais conhecida pela humanidade. Quando o ser superou determinada fase evolutiva, a lei relativa a essa fase torna-se-lhe como prisão que necessita libertar-se, fugindo-lhe. Nessa prisão, vai se transformando cada vez mais a moderna concepção social do homem que está fazendo esforços titânicos para escapar. A lei de seleção do mais forte não lhe foi inútil no passado e, de fato, permitiu à raça humana o domínio material do planeta, através do método bestial da subjugação violenta. A lei permitiu que o homem adotasse esse método. Esse fato demonstra como, em certo período, tal método se tornou útil e necessário. Hoje, porém, a posição do homem mudou, tornou-se senhor do planeta e agora luta mais contra os semelhantes do que contra os elementos e as feras. Atingiram-se os objetivos da seleção animal. Por isso, esse método não corresponde mais às finalidades da vida, agora diferentes e mais nobres. A evolução elevou-os bem mais alto, diz respeito a outros objetivos, empreende outras construções e não pode retardar-se no caminho já superado. Hoje caminhamos para a organicidade, é o fim que a lei pretende fazer-nos atingir. Ora, um método de luta para a seleção do mais forte é anti-orgânico por excelência e realmente não corresponde mais ao objetivo. Representa regime de desordem justamente aí onde deve com toda a urgência impor ordem. Trata-se de fenômeno natural de retificação e ordenamento que, conforme verificamos, se processou até mesmo no mundo astronômico e geológico, depois do período caótico da formação. O mesmo fenômeno deverá processar-se também no mundo social. A lei da luta para a seleção do mais forte serviu até agora para o animal e para o homem animal. Não servirá para o novo tipo biológico em preparo. No atual plano em que está entrando esse novo tipo, tal seleção, ao invés de beneficiar, prejudica, visto como não representa progresso, mas regressão a tipo superado ou em vias de superamento, e que hoje não significa ascensão, mas queda. Torna-se, pois, necessário novo princípio e novo método seletivo, adequado aos nossos objetivos a atingir, isto é, diferente forma de luta para um novo modo de seleção, não dos melhores, unicamente sob o ponto de vista da força, mas dos melhores em inteligência, sensibilidade, consciência, bondade e sabedoria. Se esses elementos não se faziam necessários para o tipo vencedor destrutivo, imperador de escravos, são indispensáveis ao novo tipo biológico, o do homem orgânico, e por isso consciente. Os princípios que orientam a luta e a seleção pertencem à lei de renovação
e não podemos destruí-los. Mas, se o homem quiser libertar-se da animalidade, deve assumir agora conteúdo diferente, quer dizer, formas e objetivos diferentes. Observemos mais de perto esse fenômeno de transformação biológica evolutiva. A vida é criação contínua, obra de forças invisíveis que trabalham internamente, dentro de formas exteriormente caducas e sujeitas a incessante metabolismo renovador. Todas as coisas se movem e se mantêm permanentemente vivas por causa dessa inexaurível fonte interior que se chama Deus, centro dinâmico e conceitual do universo. Tudo se alimenta, se mantém e se origina do espírito imortal alheio às vicissitudes da forma. Através da evolução, a forma se sutiliza, se torna transparente, de modo a que a divina essência das coisas possa tornar-se cada vez mais evidente. Assim, essa criação contínua constitui renovação evolutiva que, agindo através da maceração da forma, vai elaborando-a incessantemente, tornando-a cada vez mais adequada a exprimir a íntima substância animadora e dando sempre maior sensibilidade e atualidade à manifestação da lei. Desse modo, evolução significa espiritualização e palmilha a estrada que sobe até Deus. De semelhante progresso, nascerá um novo tipo biológico, base das humanidades futuras. A mesma natureza do fenômeno nos indica quais as suas características, aliás, redutíveis a uma só palavra: espiritualização. Isso significa tornar-se mais dinâmico, percussiente, sensível, ou seja, menos rude e obtuso. É um aumentar de potência, penetração e compreensão, um desmaterializar-se e refinar-se, com perda das características negativas. O novo tipo representará a forma cada vez mais nervosamente selecionada e eleita, na progressiva exaltação das características elétricas da vida, em detrimento das características puramente físicas. A pesada musculatura animal, sempre mais inútil nas novas condições de vida, há de ser substituída por poderosa estrutura psíquica, cada dia mais necessária ao novo mundo do futuro. O novo tipo biológico, se socialmente será o homem orgânico, individualmente será o homem do espírito. A vida e o progresso que a intensifica residem no espírito. Na intimidade imponderável do ser, aí onde ele atinge as divinas origens da vida, existem inexauríveis capacidades de desenvolvimento. O universo é semente e desejosa de desenvolver-se em direção a Deus, é incapaz de resistir ou ceder nem à pressão interna do espírito, que tem pressa de manifestar-se, nem à divindade interior, desejosa de exprimir-se sob formas de perfeição crescente. Há novos continentes a desvendar, novas minas a explorar, novas fontes de energia a descobrir e empregar. Nossa evolução é que traça limite a nosso domínio. O universo junto de nós, inexaurivelmente rico, dispõe-se a ceder-nos as suas riquezas, mas, como é lógico e justo, nega-as aos primitivos, incapazes de fazer bom uso do poder. O universo não responde aos inconscientes que não sabem tocar-lhe nas cordas mais sensíveis. Não compreendemos, não lhe conhecemos as leis. Rebelando-nos, ferimos a ordem, movidos pela pretensão de substituirmos-la por nós, e não responde com amizade e doçura, mas com rebeldia e hostilidade. Pomos de lado e maltratamos as forças espirituais, exatamente as mais importantes. Nada podemos ignorar em um organismo onde tudo se relaciona. O poder e o futuro residem na sensibilização e na desmaterialização, ou melhor, no domínio de forças cada vez mais sutis, aliás, as mais poderosas. O poder cedia-se na profundeza, na imaterialidade, e conquistamo-lo caminhando rumo às raízes do ser e às origens da vida, isto é, caminhando em direção de Deus. Observemos para compreender melhor este caso de sutilização da forma
por meio de elaboração evolutiva, quer dizer, este caso de sensibilização e espiritualização. A princípio, e do ponto de vista biológico, a mão do homem foi um dos membros que o tronco produziu para facilitar a marcha, e isso já era a primeira manifestação de vontade interior dirigida para objetivo elementar. Depois, esse membro se destacou da terra e se transformou em órgão apreensor e instrumento de ação e de trabalho, como manifestação de vontade mais complexa e mais inteligente, embora presa ainda à forma material da estrutura óssea muscular, de que estava em estreita dependência. Hoje, a mão se vai sempre transformando de instrumento físico em instrumento psíquico, vai tornando-se tentáculo nervoso cada dia mais ágil e sensível, e passando de agente físico a órgão dirigente de outras energias, inclusive da muscular. Assistimos a processo de desmaterialização, sensibilização e espiritualização a que responde progressivo aumento de poder em extensão e profundidade. Continuando no mesmo caminho, a mão, gradativamente transformada de instrumento de marcha em órgão apreensor e depois em órgão diretor de forças, a mão se transformará em meio de recepção e transmissão de vibrações dinâmicas e psíquicas, antena para comunicar e receber energia e pensamento. Então, o poder interior do espírito terá podido aflorar de tal maneira da profundidade do ser que há de permitir ao homem comunicar-se e viver em comunhão com as infinitas energias do espaço. O mesmo processo se repete relativamente à visão, à audição, a todas as vias sensoriais, ao sistema nervoso que as dirige, ao cérebro que as centraliza, enfim, a todas as vias através das quais o espírito comunica, recebe e se manifesta. O espírito exerce pressão de dentro para fora com o fito de tornar menos densa e romper a casca material da forma humana e, desse modo, ampliar as vias sensórias já conhecidas e descobrir outras a fim de, em melhores condições, mais abundante e profundamente, servir à circulação das ideias. Assim, os sentidos que o espírito produziu, cada vez mais por força dele, se ampliam e se abrem às infinitas vibrações do universo. Também, pouco a pouco, o ser se espiritualiza, isto é, evolui do estado físico ao estado vibratório, sai da forma material definida e assume forma etérea radiante. A evolução consiste realmente na maceração da forma material, que a princípio vestimenta e veículo, se transforma depois em obstáculo e prisão. Por isso, a evolução é continuamente superada e renovada. Este princípio, válido no passado humano, deve continuar com o mesmo valor no futuro. O desgaste da forma não constitui debilidade do sistema, e sim dura necessidade evolutiva apenas, simples processo de libertação que ao espírito aí preso permite manifestar-se. Por isso, a maceração física e moral é criadora, embora em nossa vida nos pareça tão destrutiva, e a caducidade das coisas humanas que tantas lágrimas nos causam manifesta-se apenas na forma e constitui a condição necessária para que a vida perene surja de dentro da forma. Por isso, os golpes dolorosos conduzem-nos à vida, ao invés de, como parece, levar-nos à morte. O espírito quer fugir da prisão. O progresso apenas pode consistir em contrariá-lo. Isso significa contrariar o impulso fundamental do universo, liberação da forma e manifestação de Deus. Quando a centelha interior ainda não está preparada para desenvolver-se, a evolução se manifesta através da única via utilizável, a via dos sentidos. Eis como surgem os gozadores, epicuristas e sensuais. Todo ser possui as vias que merecidamente ganhou. Nesse caso, são escassas e o espírito, insatisfeito, reclama. Mas o evoluído não dispõe de outras saídas e agarra-se desesperadamente às disponíveis. Quando chega a morte, desespera-se, perdendo-as, perde tudo,
pois, desprovido de órgãos físicos, é incapaz de receber e transmitir, acostumado como está a vibrar apenas sob as formas mais grosseiras da matéria. Sua vida prende-se estreitamente ao corpo e o indivíduo, para sem ele não permanecer morto, busca-o de novo por ocasião de novo nascimento físico como única forma de vida. Ao contrário, o espírito, esclarecido pela evolução, superou os meios sensoriais e lhes despreza a pobreza. Tornaram-se-lhe mais os meios de seu aprisionamento que de sua manifestação. São agora insuficientes para saciá-lo. Quando morre, perde-os sem amargura e não os procura de novo, por ocasião de novo nascimento físico em nosso mundo. Quem se tornou mais sensível, espiritualmente falando, dá naturalmente muito menor valor ao mundo sensorial. Também, como estrutura biológica, o evoluído difere do involuído, e não apenas do ponto de vista moral e social. O evoluído representa a centelha espiritual ainda mal acesa, envolta por densos véus, encerrada em envoltórios de trevas e, por isso, centelha ainda fraca e rudimentar, perdida na enorme casa do corpo. O evoluído, ao contrário, representa a centelha de incêndio, que queima os véus e funde os envoltórios à forma. Por isso é poderosa e complexa unidade espiritual angustiada na casa do corpo. Da vida físico-sensorial, o primeiro receberá, assim, alegre senso de expansão e o segundo, senso de dolorosa compressão. E onde este há de sentir-se vivo e flamante, o outro olhará, emudecido e sem capacidade de compreender. A vida é totalmente diversa, embora a forma externamente visível seja a mesma e nela muitas vezes se baseiem os juízos humanos e as leis sociais. A vida pode ser, para quem vale menos, muito mais cômoda e bela do que para quem vale mais. Hipertrofia espiritual e excessivo desenvolvimento interior podem significar incompatibilidade com o ambiente e impossibilidade de adaptar-se. Então, o Criador ultradinâmico parece maluco aos olhos dos estúpidos dorminhocos. É claro, quem fica dormindo se mostra muito mais equilibrado do que quem caminha ou voa. Assim, para os que jazem tranquilos na inércia, o evoluído talvez pareça explosivo e perigoso. Quem enxerga longe perturba os pequeninos cálculos aproximados e seguros e é aventureiro e revolucionário, incomoda e ameaça. O evoluído condena-o e combate-o, mas sem ele, sem essa centelha animadora, permaneceria pobre e débil. Sua segurança, se de um lado é tranquila, de outro lado é anticriadora. É o sono dos mortos. A evolução, que espiritualiza naturalmente, também dinamiza. Assim como caminha em direção à vida e à conquista cada vez mais, assim também caminha rumo à potência. A inquieta agitação de nosso tempo, embora desordenada e confusa, apresenta-se sempre como manifestação de dinamismo que pode derivar tão somente da pressão interna do espírito. Individual e coletivamente, o divino princípio quer plasmar-se em novo homem e novo mundo, uma forma que mais se adapte a outra manifestação sua mais elevada. Estamos ainda na fase caótica da tentativa dos resultados provisórios e incompletos, da experimentação enganosa. Mas o dinamismo provém sempre de impulso interior, é sintoma revelador. Na desordem das organizações apressadas, sente-se hoje o orgasmo precursor. O evoluído começa a acordar bastante confuso. É a ação inicial decomposta, mas de massas, pouco profunda, porém muito extensa. Por isso, damos hoje tanta importância à quantidade expressa pelo número. O certo é que o mundo hoje não está dormindo e na vida nenhuma agitação é vã. Quando está saciada, vemo-la em repouso, e quando tudo está calmo, nada se cria. Quando, de acordo com seu grau evolutivo, o ser se aproximou o mais possível da divindade, não se agita mais e seu dinamismo fica em suspenso, pois seu funcionamento não tem mais razão de ser.
mas, em conformidade com o ritmo da lei, apenas se retome o ciclo ascensional e nova maturação o acompanhe. Isto é, o espírito mais desenvolvido exerce a pressão de dentro para fora. Então, para superá-los, ele começa a chocar-se contra os antiquados de limites. Assim, a evolução, embora contínua, se manifesta por transformações periódicas em que se concentra a expressão de longas e lentas maturações subterrâneas. A vida deve e quer obedecer e, se não pode ou falha, chora na dor de não poder ou na desilusão de não ter sabido ascender. Chora a traição que praticou contra a lei e paga com a própria ruína. A música de Mozart exprime a harmonia e o equilíbrio que seu plano atingiu em seu século. Fala, por isso, de paz, é tranquila e sacia. A música de Beethoven nos fala das tempestades e dos titânicos esforços criadores daqueles tempos. A música de nossos dias, desarmônica e desequilibrada, exprime o desmoronamento deste mundo em um dinamismo levado à máxima exasperação, em busca de novo mundo que estamos esperando e ainda não sabemos encontrar. Todo estado de plenitude é calmo e todo estado de vácuo é insatisfeito e agitado. O evoluído tem êxtases em que as forças se equilibram e repousam. Trata-se de fase de maturidade da combinação dessas forças em sistema, mas apenas a alcança o impulso interior da vida continua a movimentar-se essas forças, tentando combinações mais elevadas e complexas. Daí resulta novo desequilíbrio a ser reequilibrado, nova lacuna a preencher e assim por diante. Os períodos da cecedade satisfeita representam o objetivo atingido e os de desequilíbrio insatisfeito significam o objetivo a ser atingido. Os primeiros já chegaram e agora repousam, os demais acabam de partir e estão correndo ainda. Os primeiros se constituem de espíritos demolidores, críticos e inovadores. Representam a felicidade em que se resume a beatífica ignorância de sermos felizes. Porém, tão logo começam o desequilíbrio e o desacordo, a luta e a dor aparecem. Então, analisa-se a felicidade que, analisada, desaparece. Ela, porém, torna-se consciência e base construtiva de felicidade mais completa. Como esta nasce da dor, como a ciência se originou do sofrimento, assim a grandeza e a força nascem da fragilidade da riqueza. Nossa época mostra-se inquieta, analista, dolorosa. Possui sob forma destrutiva e em sentido negativo tudo quanto, sob forma construtiva e em sentido positivo, deverá conquistar mais tarde. Com esses poucos traços, esboçamos vários aspectos do futuro tipo biológico e enquadramos no fenômeno evolutivo universal, nossa época e sua criação biológica. Desse modo, desenvolvemos alguns conceitos de grande síntese. A título de referência, reportamos aos principais. Capítulo 43. A maturação dessa super-humanidade constituirá a maior criação biológica de nossa evolução, pois representa a passagem para a lei de vida superior. Capítulo 52. Tudo o que nasce deve renascer cada vez mais profundamente. Capítulo 75. Eu lhes disse que vocês estão na grande curva da vida do mundo. A lei, que a maturou durante 2 milênios, hoje nos impõe essa revolução biológica. Os fatos, que sabem fazer-se ouvir por todos, hão de obrigar vocês também. Trata-se de movimentos mundiais de massas e de espíritos, de povos e de conceitos, movimentos profundos a quem ninguém escapará. Mas, antes de os fatos falarem e de se desencadearem, as forças mais baixas da vida deveria falar o pensamento. Dever-se-ia avisar a fim de que quem pudesse entender, entendesse. Capítulo 66. A lei do progresso impõe a contínua dilatação do psiquismo. A evolução se dirige irresistivelmente ao superconsciente, ao supersensível. Idem, desde que cresce cada vez mais o campo que denominamos no âmbito do consciente,
desloca-se progressivamente o limite sensorial, o sobre-humano torna-se humano, o superconsciente consciente, o concebível inconcebível. O meio material se aperfeiçoa e se torna tão sutil que atinge as raias da desmaterialização. Idem, o homem, desse modo, cada vez mais se afasta da forma animal através de contínua desmaterialização de funções que leva à progressiva desmaterialização de órgãos. A vida humana se concentra cada vez mais na função biológica diretora. Capítulo 62. Evolução biológica para nós significa evolução psíquica. É absurdo conceber as formas como fim de si mesmas, evoluindo sem objetivo, sem continuidade, justamente onde as precede eterno transformismo. Capítulo 51. Observem como nossa entrada no mundo biológico se processa justamente por via das formas dinâmicas. Com a eletricidade situada no vértice dessas formas, não chegamos apenas à forma, mas ao princípio mesmo da vida, ao motor genético das formas. Tocamos, não a evolução dos órgãos, mas a própria evolução do eu, que as adiciona e plasma para si, como instrumento da própria ascensão. Capítulo 63. Vejam como tudo quanto existe se origina do princípio que não age sempre de fora para dentro, mas de dentro para fora, princípio encerrado no íntimo misterioso do ser. Idem, esse é o princípio que se desenvolve internamente, exteriorizando-se a partir desse centro profundo em que vocês devem verificar a existência da essência das coisas e o porquê dos fenômenos. Deus é a grande força, conceito que opera na intimidade das coisas e daí se expande. Concluindo com esse argumento, poderíamos dizer que o homem atual está para o futuro tipo biológico, assim como o pré-histórico pitecântropo está para o homem atual. Do mesmo modo que o pitecântropo, porém, o homem atual se encontra no ambiente adequado. A diferença nasce quando, dentro da própria fase, retardamos. A marcha da evolução é harmônica, desenvolvimento sinfônico de infinitas forças, maturação orgânica. Já observamos o evoluído como antecipação hoje ainda excepcional, mas a evolução caminha para a generalização desse tipo mais adiantado. Quem se atrasar, quem abandonar sua fase, tardado na maturação de todo o conceito de forças, em verdade será inferior a todo o resto. O futuro tipo biológico é, pois, o evoluído. O estudo que a cada passo, sob tantos aspectos, dele fazemos neste volume, serve para dar-nos dele o retrato de corpo inteiro. Neste capítulo apenas o descrevemos sumariamente. O atual evoluído poderá negar e rebelar-se. Tem essa liberdade. Apenas verificamos objetivamente como funcionam as leis da vida. Contudo, hoje com certeza, o mais pisado pela dor é ele e não o evoluído, que já se desprendeu da terra. Os mais golpeados e destruídos são os tesouros terrenos do primeiro e não os espirituais do segundo. Aquele competirá, pois, encontrar solução e saída que lhe convenham, porque este já as encontrou. O evoluído nada mais tem a perder ou temer na terra, pois suas riquezas são invulneráveis. Por meio da sabedoria e da comunhão com Deus, já conseguiu o único paraíso possível na terra. Não perder mais tempo e trabalho, correndo atrás de paraísos irrealizáveis, como o sabem os que compreendem a lei. Neste capítulo, ao delinear o perfil do futuro tipo biológico, falamos principalmente a respeito de sensibilização nervosa, exatamente porque, em especial, sob o aspecto biológico, foi que estudamos esse fenômeno evolutivo. Sabemos, porém, que essa via biológica de ascensão se relaciona com a via moral e até mesmo condição desta e meio de atingi-la. Trata-se, na evolução biológica, de elaboração orgânica que caminha rumo ao imponderável. A sutilização e a desmaterialização do invólucro físico torna-o cada vez mais transparente e, por isso, evidencia mais a manifestação do espírito. E é no plano espiritual que o dinamismo da vida consegue esse refinamento,
capaz de permitir-lhe o aparecimento em sua forma moral. Tudo isso que é evolução e sensibilização pode apenas conduzir, por isso, à evolução e sensibilização moral. A bondade e a sabedoria do futuro tipo biológico, por isso, podem também ser atingidas através do metabolismo orgânico, capaz de permitir transformação lenta da estrutura celular. Todos os aspectos da vida se relacionam reciprocamente e todas as suas manifestações caminham lado a lado. A transformação evolutiva é orgânica, nervosa, psicológica, conceitual e, ao mesmo tempo, moral. Refinamento de estrutura celular, sensibilização, bondade e compreensão. Essa passagem da fase involutiva para a evolutiva constitui assim profundo processo que se aposta de todas as qualidades humanas. Da extremidade física à extremidade espiritual da vida, elabora completamente o ser, por expansão interna, plasma de novo a forma, tornando-a cada vez mais apta a exprimir o espírito. Nisso se revela a organicidade da natureza e o princípio unitário, monístico do universo. Parece que durante essa passagem, todas as fibras da vida vibram em todos os graus evolutivos. Ela responde ao novo apelo dos tempos e se move sintonizando seu ritmo com a harmonia do universo. Assim, a ordem biológica ascende ainda até Deus, que aí se revela ainda mais. Assim, a vida exulta ao aproximar-se novamente do objetivo e as consciências ouvem o canto perene da fonte, cada vez mais claro. Nova revelação de Deus o atinge profundamente e o desperta, para criar mais, formas cada vez mais próximas da perfeição. Ascender é ser feliz. Treme o grande ritmo do tempo, suspense e solene espera. O homem novo vai nascer. A vida quer falar-nos de Deus cada dia mais claramente, pois ela é sua glorificação.